Dragon Ball Super foi um erro? Estragou a franquia? Qual o problema dessa série? Nesse vídeo eu quero falar um pouco das coisas que me incomodam na continuação de Dragon Ball, que já possui mais de 10 anos. Sim, é até difícil acreditar que eu acompanhei o lançamento do primeiro episódio desse negócio. Enfim, eu sou o Rick e sem mais delongas, bora falar sobre Dragon Ball Super e todos os problemas envolvendo essa série. O Super é uma daquelas continuações que, para ela dar muito errado, é muito fácil. Porque assim como Boruto e Star Wars, são continuações que não são escritas pelo cabeça da parada. Eu não tô falando que não é possível ser bom sem o autor original, mas você percebe que nessas franquias que continuam além do autor original, existem certos problemas e peculiaridades que o cara que idealizou aquele universo provavelmente não cometeria ou faria aquilo de uma forma bem diferente. E com Dragon Ball Super acontece isso. O Akira tem certo envolvimento no processo da história, mas a gente sabe que não é o mesmo Toriyama dos anos 80 e 90, e ele teve um envolvimento muito mais modesto nessa continuação. Esse vídeo vai ser mais focado no anime, que pelo que eu sei tem ainda menos envolvimento do Toriyama, já que no mangá ele tinha um pouco mais de presença na correção das ideias, enquanto o anime tem uma equipe de roteiristas diferente e que trabalha com os rascunhos originais da história por conta própria. Uma diferença bem perceptível entre o Super e o Z é a forma que o Goku e o Vegeta são usados. Se vocês forem reparar nas icônicas sagas do Z, o Goku não é tão presente assim. Ele tem sim bastante destaque e envolvimento com aqueles arcos, mas o Toriyama sempre fazia ele sumir em determinados pontos para ele poder brilhar em momentos-chave. Ele tá morto durante grande parte da saga Saiyajin, tá treinando ou desacordado na saga Frieza, tá com doença na saga Cell e tá literalmente morto em 90% da saga Buu. Então, no Super eu sinto que tentaram botar o Goku num papel muito maior de protagonista, e isso também vale pro Vegeta. Eles estão muito mais envolvidos com grande parte dos acontecimentos, e como os arcos são menores, isso acaba por meio que tirar grande parte do envolvimento dos secundários, que no Z tinham muito mais espaço. Virou muito sobre Goku e Vegeta, mesmo quando não são apenas eles na situação, normalmente as partes de real destaque vão cair para os dois. O torneio do sexto e sétimo universo é um grande exemplo disso. O Majin Buu cai fora logo no início e o Piccolo perde de uma forma ridícula. No final, apenas os dois lutam. No Torneio do Poder existe bem mais foco nos secundários, mas eu não diria que é lá muito bem gasto. Eu esperava mais do grupo, sabe? Só que em comparação com os outros arcos, pelo menos o Frieza e o 17 compensam bastante. Só que acontece que os secundários do Super não se sustentam muito. Nós temos o Bills e o Whis que são bem legais, eu gosto dos dois e do uso deles na história, mas assim, o Super não te entrega muitos personagens gostáveis novos, e o elenco antigo acaba sendo mal usado. Então a sensação é que o elenco, que sempre foi um dos fatores mais legais de Dragon Ball, no Super acaba sendo um ponto fraco. Isso também vale para os antagonistas. A grande maioria não é marcante, e mesmo alguns que são, como o Hit e o Jiren, eles ainda não têm o apelo de nenhum vilão clássico da franquia. Sério, o Tal Pai Pai é muito mais foda que o Jiren. É um universo de novas possibilidades que foi aberto, mas dentro do que foi explorado, tem muita pouca coisa marcante que realmente foi introduzida desse novo conceito. Dá pra dizer que a Caulifla e o Zamasu têm os seus fãs, e eu realmente gosto de certos pontos do Goku Black, mas no geral os personagens não clicam comigo, principalmente quando se compara com o Z. Eu acho que você pode gostar do Super, mas tem que reconhecer que não tem o mesmo carisma quando a gente fala de personagens. Inclusive, um dos problemas do Super é que, como eu disse, Goku e Vegeta são os protagonistas. Esses dois já são completos como personagens. Nós já vimos a trajetória deles, desenvolvimento, e nesse ponto da história, considerando o Z, eles já estão completos, maduros e realizados. O fato desses personagens estarem no ponto final durante o início do Super faz com que eles tenham que meio que regredi-los para que façam sentido com a história que eles querem contar. Mas isso acaba afetando profundamente o desenvolvimento deles. Primeiro porque o Super é muito mais infantil que o Z. O Goku não é o cara mais sério do mundo, mas o Super faz questão de retratá-lo como um idiota, um burro, alguém totalmente lesado, coisa que ele não é. Tem certas atitudes inconsequentes que ele sim tomaria, mas ele não é bobinho, burrinho, tonto como ele é retratado.
O Super parece que quer fazer o Goku voltar a ser o que ele era no clássico, mas não funciona e acaba parecendo que ele ficou mais bobo do que ele era quando criança. Antes tinha todo o lance da inocência e falta de conhecimento dele. Aqui é um adulto com filhos que não reconhece um beijo, não vê a importância de ser presente e toda hora é feito de idiota pelos outros. Cara, esse Goku é irritante, ele se tornou uma paródia dele mesmo. É verdade sim que no mangá esses personagens melhoram com o passar do tempo, eles ganham certas camadas, principalmente o Vegeta, conseguiram realmente adicionar algo interessante no personagem envolvendo todo o passado sombrio dele, e isso eu acho legal, mas não dá pra esquecer que antes disso, eles ficaram por muito tempo sendo esses adultos com personalidade de pré-adolescente de shonen. Isso é um reflexo do público-alvo do Super. Eles quiseram focar mais nas crianças, e Dragon Ball realmente sempre foi uma franquia feita para crianças e adolescentes. A questão é que a época que ele passou era outra, e muito das coisas pelo qual a série fez sucesso, hoje em dia não são toleradas para uma série com esse público-alvo. Então toda a brutalidade que existia antes não existe mais. No mangá tem um pouco, mas assim, você comparar com as cenas agoniantes e até desconfortáveis que existiam no Z, vai perceber o quão brutal é a diferença das cenas brutais. O anime praticamente não tem sangue, geral só gospe e baba. Isso dá uma sensação que as lutas do Super não têm a intensidade das antigas. A série é muito mais agradável e confortável para se assistir, mesmo nas cenas consideradas mais violentas. Não tem nada como o Cell chupando gente e o Freeza torturando o Vegeta. Parando pra pensar, Dragon Ball tinha um aspecto de terror bem interessante, né? Pena que o Super não consegue criar nada que seja tão criativo ou te faça gerar um nível de tensão no nível dessas cenas. Os Zamasu até tem algo, mas eu não consigo achar equiparável. E pra mim isso diz muito sobre o clima do Super. Eles tentaram pegar algo muito mais cômico, como se fosse o clássico, mas ao mesmo tempo, as sacadas sacanas e criativas que envolviam o humor do Toriyama não são adequadas para um público infantil. Então todo aquele duplo sentido, aquela sacanagem e até um pouco de covardia que existia, não existe mais. Então sem todos esses elementos, o humor fica apenas idiota e infantil. Só que assim, a gente começou falando dos antagonistas, e eu acabei parando aqui. Então para não ficar apenas falando mal, tem dois antagonistas que eu gosto no Super, que são o Toppo, que eu acho o visual muito legal. O cara é um gordinho bigodudo, mas que tem aura e uma personalidade muito mais interessante que o Jiren. E o Broly, que pegaram um personagem que era legal, que foi bem introduzido, mas depois mal utilizado nos filmes, e resolveram revitalizar ele, mantendo elementos parecidos, mas com uma trama nova que eu particularmente acho melhor. Inclusive, eu tô desde 2018 esperando o Broly ter algum papel de destaque. Isso não rolou até hoje no mangá. Um aspecto para se falar do Super é que ele abre margem para uma infinidade de coisas acontecerem. O lance de terem 12 universos torna o universo de Dragon Ball, que já é enorme, algo muito mais grandioso e até complexo. Mas aí eu te pergunto, realmente esse aspecto foi bem usado? Precisava de tudo isso? Eu não acho que precise explorar todos os universos, mas eu tenho a sensação que apresentaram um conceito mega grandioso e até agora a gente não viu isso sendo explorado. A gente sabe muito pouco sobre cada universo e a maioria dos arcos mesmo se prende ao que tem no universo 7. Então por que criar esse universo de tantas possibilidades? Eu realmente não consigo compreender essa ideia, visto que na prática parece que a história não se importa em explorar esse tema. É realmente só uma desculpa esfarrapada para inventar personagem novo? Porque é a sensação que eu tenho. O universo de Dragon Ball tem possibilidades infinitas de coisas desde antes do Super. Inclusive, o Super mostra que muita coisa interessante tá vindo desse universo original. O Moro, o Gas, o Granolar, o Broly, todas essas tramas interessantes derivam do universo que a gente já tá situado. Então, eu fico com o sentimento que esse conceito de universos é muito desnecessário. E olha que eu adoro o Bills, mas o Zeno, por exemplo, é um personagem que eu não vejo graça alguma. Assim, pra uma série tão humorada que nem Dragon Ball, que cria personagens toscos, mas com contrastes interessantes, como o Babidi, o próprio Freeza e o Majin Buu, o Zeno acaba sendo só uma coisa que é boba ao nível de ser idiota, e não carismática e interessante como esses exemplos que eu citei. Isso vale um pouco pros outros deuses da destruição. A maioria não agrada nem em design.
Enfim, chegamos em uma das coisas que mais me incomoda, que é o quanto Dragon Ball Super se sustenta pela nostalgia. Para mim, continuações como essa têm que se sustentar com as coisas novas da história. E Dragon Ball Super sofre muito com isso, afinal grande parte do elenco são os personagens clássicos. O Freeza, que já tinha um fim legal, é um personagem fechado com início, meio e fim, volta para ser ridicularizado num arco terrível e depois tem alguns momentos legais, mas que, ao meu ver, não justificam seu retorno. O personagem estava melhor como era antes. Eu veria muito mais valor se canonizassem o Cooler do que trazer o Freeza de volta. Mas a gente sabe que o que mais vende é a volta do vilão mais icônico. Cara, eles fizeram até o Trunks do futuro voltar. Um personagem que novamente já tinha desfecho. Eles mexem nele, repetem o mesmo plot que ele já teve, usam ele mal pra caralho no próprio arco, e ele termina com uma conclusão pior que a que ele havia tido no original. Aí eu penso, no que valeu isso? Você passou a gostar mais do Trunks por causa do Super? Eu não vou mentir que tem um momento ou outro legalzinho. Eu gosto da despedida dele com o Gohan, mas bicho, não compensa. Até quando não trazem diretamente, eles dão um jeito de forçar a nostalgia. Sério, não precisava fazer um novo Cell. Faz um personagem do zero, algo totalmente novo, que não precise ter conexão forçada com o passado. Eu entendo personagens menores como o 17 voltarem, e no Broly eles pegaram algo antigo, que não era canônico, e criaram um novo personagem em cima disso. O resultado é algo muito legal e bem feito. Só que no caso do Cell, eu só acho ruim porque não tem motivo daquele personagem ser o Cell, sem ser a nostalgia barata. Nós já tivemos um Cell perfeito no cânone, não precisamos de outro. Eu vejo o Super como uma junção de conceitos que deram muito errado. Eu acho que eles tentaram com muita força criar uma série com um principal que o povo gosta e que poderia agradar um público novo. E de certa forma, deu certo, afinal Dragon Ball Super foi um sucesso estrondoso. Mas a série é praticamente uma paródia do original. Ela carece da originalidade de Dragon Ball, não tem a mesma intensidade na ação, o humor não é bom, com algumas ressalvas, e os personagens acabam sendo muito descaracterizados. Eles botam alguns para repetirem os mesmos arcos que já passaram e também ignoram certos desenvolvimentos, fazendo eles agirem de forma muito mais infantil. O elenco antigo é mal usado, poucos personagens novos cativam, a ideia de universo é estranha, então eu realmente tenho muitos problemas com essa série. Eu acho que ela ofende um pouco o legado de Dragon Ball. Sabe, o Goku teve uma jornada tão legal, não precisava disso. Isso não deveria ser mexido. O Super tem coisas boas, principalmente nos arcos que existem apenas no mangá. Mas a minha concepção para uma continuação de Dragon Ball seria uma série focada na nova geração. Assim como é o fim do Dragon Ball Z, com o Goku treinando para passar o bastão pro Ubi. Se fosse uma série focada nas aventuras do Goten e do Trunks, ou da Pan, ou do próprio Ubi, eu veria muito mais potencial, porque eu acho que uma série nova primeiro tem que se desapegar do que já foi, e o Super parece que vai ficar para sempre preso ao Goku e o Vegeta. E ao mesmo tempo que ele se prende aos dois, ele também prende esses personagens que já eram para estar livres da responsabilidade de protagonizar uma série. Afinal, eles já fizeram isso por muito tempo. Eu não falei de tudo que eu não gosto, porque esse vídeo é muito mais uma conversa sobre os principais pontos que me desagradam do que uma análise. Eu sou o Rick, deixa o like, se inscreve e hypa para me ajudar. E é isso aí. Tenham um bom giorno.